Essa semana eu recebi uma pergunta de um seguidor aqui do canal no vídeo que eu publiquei sobre uma aplicação que eu havia feito num título IPCA que ele tinha um rendimento isento de imposto de renda. Se você não viu esse vídeo, vou deixar esse vídeo no final, tá? Dá uma olhada lá, investimento bem bacana. E foi uma pergunta assim, uma pergunta tão simples, eu achei bacana isso aí, que ela era uma pergunta de 2 linhas, só que dentro daquela pergunta tinha tanto conteúdo, tanta necessidade de informação, que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês. E qual que foi a pergunta dele? Ele falou que achou uma LCI com vencimento de 2 anos e ela tinha um rendimento de 9,3%. Era uma LCI pré-fixada, não era uma IPCA como eu tinha mostrado no meu vídeo. E ele me perguntou se valia a pena aquele investimento, né? E eu fiquei analisando assim e pensei, até durante um tempo considerável, fui fazer umas contas que eu queria dar uma resposta um pouco mais complexa, um pouco mais completa, não complexa. Apesar da pergunta ser simples, mas ela precisa de todo um contexto para você responder. E é isso que eu trago nesse vídeo hoje. Se você quer entender um pouco mais sobre renda fixa, um pouco mais sobre o que vale a pena se é um título pós-fixado, se é um título pré-fixado, se é um tesouro Selic, fica até o final que eu garanto que você vai ter uma compreensão melhor sobre esses assuntos. Antes da gente partir aqui para a tela, eu preciso trocar uma ideia com vocês para passar alguns pontos de vista que eles são importantes referente a isso. Quando a gente fala de taxas de juros, quando a gente fala de indexadores de rendimento, né, um pré-fixado, um IPCA, um CDI, a gente tem que ter em mente que no mercado financeiro tudo são expectativas. Juros são expectativas. No momento que você está negociando aquele título, que você está adquirindo um CDB, que você está adquirindo uma LCI ou qualquer outro título, o mercado ele tem uma expectativa de juros futuros naquele dia. Aquele preço, aquela taxa que está sendo oferecida, esse título, ela reflete essa expectativa do mercado naquele momento. E onde que eu quero chegar com isso? Que não existe nada fixo, né? A gente tem aí uma projeção de queda de juros que a gente está acompanhando já desde, eu não lembro se foi julho ou agosto de 2023 que iniciou essa queda. A gente tem uma expectativa do mercado que você consegue visualizar através dos boletins Focus do Banco Central. Se você não sabe o que é isso, digita no Google, Boletim Focus do Banco Central. Ali vai aparecer uma previsão de taxa Selic para 2024, 2025, 2026, uma previsão do câmbio, uma previsão da inflação, tem diversos outros indicadores. Só que são previsões, projeções, expectativas. Vai acontecer? Ninguém sabe. Eu até brinquei com um seguidor, eu falei, cara, essa pergunta sua é a pergunta de R$ 1 milhão ou US$ 1 milhão, né? Porque o pessoal faz trade em juros, não tem como você saber o que vai acontecer. Pode ocorrer algum evento macroeconômico, uma guerra, uma pandemia, algum caos político, que no Brasil não é difícil, por sinal, né? E a economia ela virar de cabeça para baixo. Então, se hoje a gente tem uma tendência de queda de inflação, pode ser que amanhã a gente tenha uma tendência de alta de inflação e as expectativas elas mudam todas. O que era queda vira alta. Aí o Banco Central pode corrigir a Selic. Então, assim, tudo é muito dinâmico. Eu acho que é interessante você ter em mente que você não vai acertar sempre, né? Não adianta você querer pegar a melhor taxa do melhor título e você não vai conseguir fazer isso sempre. Eu parto de um princípio assim, que se você quiser ter um pouco de paz financeira, um pouco de paz na parte de investimentos, você tem que pegar o seu capital e alocar, né, nos produtos de maneira que você distribua os riscos. Então, você aproveita uma taxa pré-fixada, você aproveita um título IPCA, você aproveita uma taxa Selic. Mas se você entrar 100% em um único título, confiando em alguma expectativa, você pode ter no jargão do mercado o que a gente chama de dor de corno, né? Então vou explicar para vocês. Imagina que hoje a gente tem uma taxa pré-fixada de 14% ao ano. Pô, excelente taxa. Né? E a expectativa do mercado é os juros cair. Aí você vai e pega 100% do seu capital, porque você acha que vai cair os juros, você é esperto, né? E coloca nesse título pré-fixado que está rendendo lindos 14% ao ano. Esse título é um título de 6 anos. Só que chegando que vem, dá um chabu na economia e
a inflação dispara, o Banco Central arrocha a taxa de juros e a gente passa aí para uma Selic de 18%. Você vai estar com um título de 14, vendo a Selic em 18, talvez vai ter alguns pré-fixados a 18% também, e você vai ficar sofrendo com aquilo ali. Se você quiser sair naquele momento, se for um título com liquidez, a exemplo dos títulos do Tesouro, você vai perder dinheiro, né, pelo efeito da marcação a mercado. Se você levar até o final, você vai ter o rendimento de 14%. Então você não perdeu, só que você deixou de ganhar muito. E qual que é o remédio para isso? É você alocar parte do capital e ficar tranquilo com isso. Pô, tá uma taxa boa? Eu gosto do número de 25%, uma métrica minha, tá? Não é recomendação isso, mas é algo que eu gosto de usar. 25% para pré-fixado, 25% para inflação e 50% para Selic. Eu vou surfando junto com ela. Subiu, ganhei, desceu, ganho menos, mas estou ganhando também, né? Não gosto de ficar travado em um título. Se você quer sempre ganhar, vamos colocar assim, você tem que pegar um Tesouro IPCA+, porque você sempre vai estar ganhando da inflação. À frente da inflação você vai estar sempre. À frente da Selic, às vezes não. À frente de um pré-fixado, às vezes não. Mas à frente da inflação você sempre vai ter um ganho real, que é aquela taxinha que vem junto do título, né? Eu tenho lá IPCA mais 5%. Então o que significa isso? Eu vou pagar a inflação mais 5%. Então você vai sempre se proteger da inflação. Seria uma forma de ganhar muito. E ainda referente a isso, só para eu finalizar essa primeira parte, quando você pega títulos pré-fixados e títulos indexados à inflação, você tem duas opções. Uma, ou você tem a segurança de sair a qualquer momento e pega um título com liquidez diária. Em caso de uma disparada, como eu falei, você vai sofrer de marcação a mercado, vai perder dinheiro, mas vai ter o seu dinheiro na mão. Né? E você também tem a opção de tirar somente no vencimento, você não precisa resgatar antes para sofrer. Ou você pega um título que não tenha liquidez e você já vai entrar nele sabendo que você não vai poder sair. Então, nesse título, você não vai perder dinheiro. Mas pode acontecer de você ganhar menos durante essa fase de rendimento, tá? Mas são escolhas. Eu acho bacana você já entrar comprometido sem ficar contando com aquele recurso para você não cair em tentação, deixar o emocional te abalar e você acabar resgatando antes, no caso aí dos títulos do Tesouro, né, que você possui a liquidez diária. Agora vamos passar aqui para a tela para eu poder ilustrar um pouco tudo isso que eu falei e mostrar para você uma conta simples que você faz para poder analisar o título, se está valendo a pena ou não, qual que está com a maior taxa naquele momento. Lembrando mais uma vez que tudo é dinâmico. Hoje a Selic está maior, amanhã pode ser um pré-fixado. No outro dia pode ser um IPCA. Isso aí vai mudando de acordo com as expectativas do mercado. Acabou que eu citei e aqui eu estou mostrando o Boletim Focus, né? É o último boletim, ele é de 17 de novembro de 2023. E aqui a gente tem as expectativas, né? Para 2023, o mercado tem uma expectativa da Selic terminar em 11,75. Hoje a taxa Selic está em 11,25. Aqui eu falo de Selic meta, não é a Selic que a gente negocia. A gente acaba de maneira prática negociando sempre 10 pontos percentuais abaixo, o que seria 11,15, o CDI também de 11,15, né? E se a gente pegar essa taxa de 12,25, temos mais uma reunião agora em dezembro do Copom. Se ele seguir baixando meio ponto percentual, a gente chega no final do ano com essa taxa. Para 2024, isso aqui é lá no final, né, já é no ano de 2024, ele tem uma previsão aqui de 9,25. São 2,5 pontos de diferença. Então são 8 reuniões do Copom que a gente tem por ano. Se a gente colocar essa manutenção de meio ponto, vai dar 4 pontos percentuais. A gente sairia aqui de 11,75 e ia lá para 7 ponto tanto. O mercado ele tem essa expectativa. Então, o que eu vejo disso aqui? Ele vai diminuindo meio até certo ponto, depois vai começar a diminuir menos, né? Vai talvez baixe para 0,25, 0,15, não sei. Isso aí é com eles. São expectativas. Quando você faz uma pergunta do que é melhor, você tem que ter em mente isso aqui, ó. O que vai acontecer no futuro? Qual que é a sua expectativa? O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai subir? Você acha que vai cair? Ah, eu não tenho opinião, vou olhar aqui o Focus. Porque
você tem que partir disso, da sua expectativa. Porque se você achar que a taxa de juros vai subir ano que vem, não adianta você pegar um pré-fixado agora, porque a sua expectativa é de alta. Você não pode raciocinar com curto prazo, você tem que alongar um pouco mais. E um ponto também que às vezes as pessoas elas pegam taxas de juros, mas estão fazendo investimentos curtos, investimento de 3 meses. Não adianta nada isso aí. Um investimento de 3 meses, você pode entrar no que você quiser. Porque se o seu capital não for um capital muito grande, vamos colocar assim, muito grande, talvez para alguns vai ser pouco, né? 100 mil, 200 mil, 500 mil, alguns milhões, você não vai sentir diferença. Se você for um investidor comum, igual a mim, igual a outros que assistem o vídeo, você tem um capital ali de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, não vai fazer diferença nenhuma você pegar uma taxa de 1% hoje e daqui 3 meses essa taxa está 1% maior, porque a janela de tempo para os juros ter o rendimento é muito pequena. Aí você vai ter um impacto ali de alguns reais. Ah, mas para quem tem pouco, o pouco é muito. Pô, verdade, mas se você quer observar realmente uma mudança na sua carteira, uma evolução dos seus investimentos, você precisa alongar o prazo. Você precisa colocar uma janela de tempo aí de 1, 2, 3 anos, no mínimo, que aí você vai ver realmente, por mais que você tenha pouco, você vai ver que aquele pouco rendeu muito, tá? Só que no curto prazo não é assim que funciona. Então a gente tem aqui expectativa para 2025 de 8,75 e para 2026 de 8,50. Percebam que estabilizou aqui no 8,5, né? Ele não caiu para baixo dos 8% se fosse seguindo a redução de meio ponto a cada reunião. Só que pode mudar os eventos macroeconômicos, pode mudar a economia e tudo isso aqui por água abaixo. Ninguém sabe. O pessoal faz trade em juros, né? Você tem contratos de juros futuros, contratos DI, que o mercado ele faz trade ali tentando capturar algum movimento. Passando aqui agora para um exemplo mais prático, para a gente conseguir visualizar tudo isso que eu estou falando, que talvez ficou complexo ainda. A pergunta do colega era relativa a um título de 9,30. Então tá aqui, ó, 9,30, né? Era um título, uma LCI, ela é isenta de imposto de renda. Então vamos lá. Hoje no mercado, facilmente você encontra, eu estou com a taxa de 12,15% e eu encontro títulos de 116% do CDI. Né? Então tá aqui, ó, 12,15 ao ano, título de 116, quanto que vai dar isso aí? Basta eu multiplicar. Então esse título ele vai estar rendendo aí cerca de 14%. Vamos aumentar as casas decimais aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vocês também confundem esses dois aqui sempre ou não? Então 14,09. Tá até aqui, eu já coloquei o 14,09. Isso aqui é um título de 116%. Se eu tivesse um título de 110, 13,37, de 125, 15,19. Então aqui eu estou falando de um CDB, para a gente poder ter noção o que é melhor, se é aquela taxa pré ou uma taxa pós, nesse caso aqui. Vamos imaginar esse CDB de 116%, e eu coloquei ele aqui. Daqui a 15 dias úteis, eu tenho uma reunião do Copom, que possivelmente vai ter uma redução da taxa de juros em meio ponto percentual. Então, da data que eu gravo esse vídeo, que eu estou gravando hoje, sábado, hoje, como se você soubesse quando é hoje, né? 25 de novembro, a taxa está em 12,15, 116% vai dar em 14,09. Até a reunião do Copom, eu vou ter um rendimento de 0,79 ao mês. Ok. A partir da reunião, a partir desta reunião, se a taxa cair 0,5%, o CDI ele vai cair aqui para 12,15 menos 0,5%. Então aqui eu estou diminuindo percentualmente, tá? Pontos percentuais. Eu não estou fazendo a subtração de rendimentos, porque não é assim que faz a conta, tá? Mas eu estou fazendo exatamente como o Banco Central faz. Então a taxa caiu para 11,65. Esse título nosso, que estava em 14,09, ele foi para 13,59. Diminuiu o meio ponto percentual igual. Aqui eu fiz aproximado, tá? As datas, porque senão eu teria que olhar certinho ali, feriados e não sei o que, então tá dando mais ou menos aí 33 dias úteis entre as reuniões, né? Elas são a cada 45 dias, mais ou menos, dias corridos, o que vai dar aí em torno de 33. Eu coloquei aqui só para poder facilitar as contas. Então nessa taxa de 13,59, a partir da redução,
eu vou ter um rendimento de 1,68. E assim eu fui fazendo, ó, todas as reuniões, ó. 2024 ela reduzindo 0,5% sempre. Eu não respeitei aqui a expectativa do Boletim Focus, porque ele fala que 2024 ia parar em 9,25. Só que 9,25 é o CDI. Aqui eu estou fazendo com título de 116% do CDI, tá? Eu fui fazendo meio, até que estabilizou em 2025, que a gente observa aqui no Boletim Focus, ó, que terminou 2024 em 9,25 e 2025 tá aqui, ó, 8,75, 2026 8,5, então basicamente a taxa ela estabilizou. Como o título que o colega deu o exemplo, ele era de 2 anos, eu fiz aqui 2 anos de projeção. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Não adianta eu ter uma taxa hoje de 12,15 que 2025 eu não vou ter. Então, o rendimento desse título meu, ele vai ser, grosseiramente falando, uma média das taxas do rendimento de todo esse intervalo. Como aqui foi caindo, o meu rendimento também foi caindo. E eu fiz aqui as contas, né, de rendimentos por períodos e no final eu multipliquei. A multiplicação a gente tem que multiplicar o fator, que ele é 1 mais a taxa, 1 mais a taxa. Aí eu fiz a multiplicação. Nesse período de 2 anos, eu tive um retorno aqui nesse exemplo de 25,33%. Só que isso está para 2 anos. Ao ano seria quanto? 11,95%. Pô, 11,95 é melhor do que 9,30, só que isso aqui é um CDB, 9,30 é uma LCI. A LCI não tem imposto de renda, aqui tem. Depois de 2 anos, a gente tributa esse CDB em 15%, então esse aqui é o retorno líquido, 10,16. Pô, legal, 10,16 é melhor do que 9,30. Só que aí eu entro naquele ponto lá atrás que eu falei, da quantidade de dinheiro que você tem para aplicar. Vamos supor que você tenha 5 mil reais. No final desses 2 anos, os seus 5 mil virou 6.067. Se você tivesse colocado na hélice isso aqui no CDB, né? De 10,16 já líquido. Só que aqui, na verdade, eu até fiz errado, então agora sim está corrigido o valor. No final desses 2 anos, eu teria R$ 6.076 se eu tivesse investido nesse CDB de 116% do CDI hoje. Se eu tivesse na LCI do colega, eu teria 5.973. Deu uma diferença de R$ 100, né? Uma diferença, assim, considerável. Só que aqui eu tive um ganho líquido de 1.076 e aqui eu tive um ganho líquido de 73. Então foi 10% do ganho total. A gente percebe, assim, que a diferença ela não é tão grande. Se o nosso capital for pequeno, é óbvio que faz diferença, eu sei. Mas eu falo assim, de você ter uma expectativa, por exemplo, de baixa de juros, e se der uma merda o trem disparar, você vai perder? Vai. Se o capital for pequeno, não vai dar tanta diferença. Agora, quando a gente coloca capital maior, por exemplo, aqui vou colocar 500 mil, ó, aí o negócio ele já começa a mudar, né? A gente já vai para 10 mil reais aqui. Perceba que está dando sempre essa diferença, né? Não muda, eu só estou mudando os valores. Mas onde que eu quero chegar, e eu volto de novo, lá naquela minha fala do início. Você quer fazer, você quer arriscar, arrisca com uma parte, não faz com tudo. Porque aí se você tem 5 mil aqui, né, que seria 25% do teu patrimônio, e vamos fazer uma estrutura aqui de 25 mil então, ó. Você tem 5 mil, que seria 25%, eu vou ter 10 mil, que seria uma Selic, 50%, e eu tenho mais 5 mil aqui, que seria o IPCA. Se você distribuir esses valores dessa forma, você não vai sentir tanto o impacto da mudança da taxa de juros. Eu acho que, de certa forma, não é tão preocupante quando você distribui, mas com certeza você tem que olhar, porque se esse investimento aqui ele fosse, por exemplo, 8%, estaria muito aquém, né? A gente já tem aqui mais de 2% de diferença. Eu tenho 9,30%, eu acredito que está aceitável, está dentro das expectativas do mercado. Quando a gente pega, por exemplo, se eu pegar aqui os títulos do Tesouro, esses preços aqui, ó, eu vou ter algum pontinho percentual de diferença em um a mais, outro a menos, tem uma coisinha, mas de maneira geral, isso aqui tudo é precificado para você não ter muita possibilidade de vantagem, tá? Naquele momento. No dia seguinte tudo pode mudar e um ou outro vai ter mais vantagem em relação ao dia anterior, mas naquele dia que você está negociando, é mais ou menos a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente dar um exemplo, agora é uma coisa
um pouco mais avançada, tá? Mas para você ter noção, se você ficou até agora, eu acho que é um conhecimento assim diferenciado para você aprender. Existe uma coisa que ela é chamada de inflação implícita, tá? O que é inflação implícita? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse título do Tesouro IPCA 2029. Ele está rendendo aqui o IPCA, que é a inflação, né? Mais o juro real de 5,5. Se você for lá num gráfico, por exemplo, aqui o TradingView, e eu vou pegar os juros futuros de 2029, o mesmo daquele título. O mercado está precificando ele em 10,77, tá? Está precificando os juros futuros em 10,77, o juro DI até lá 2029. Se a gente voltar aqui na nossa calculadora e eu diminuir aqui, ó, 10,77 menos 5,5, que é esse 5,5 aqui, eu tenho uma inflação implícita de 5,27. Então é isso que o mercado está esperando de inflação até lá em 2029, 5,27 ao ano. Onde eu quero chegar com isso aqui? Se eu tenho uma expectativa de inflação de 5,27 e eu tenho esse título aqui, ó, de 10,86, qual que vai ser o meu ganho real em cima desse título? Aí a gente tem que fazer a diferença aqui, tá? Como eu falei, a diferença de rendimento a gente tem que fazer dividindo, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês observarem qual que seria o meu ganho real. Seria 10,86, 100 divide 1 mais. Eu coloquei o fator dessa taxa aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, o fator, para poder dividir. Aí eu vou pegar agora, cadê aquela expectativa de 5,27, então 5,27, enter, 100, divide 1 mais, aí eu vou dividir agora aqueles 10,86 do Tesouro por esse 5,27 que é a expectativa de inflação. É assim que a gente faz a diferença de taxas. Divido 1 menos 100 vezes. Olha aqui qual que seria o meu ganho real se eu aplicasse no Tesouro Direto, no Tesouro pré-fixado, e essa expectativa de inflação de 5,27 do mercado ela se concretizasse. Eu teria um ganho real aqui de 5,31. E quanto que o meu título de inflação ele está pagando? Ele está pagando 5,5. Então aqui, nesse caso, o IPCA ele está com uma leve vantagem sobre esse pré-fixado aqui de 20 pontos percentuais, mais ou menos, né? Não vou fazer a conta aqui não, que a mente já está começando a dar um nó. Tudo é uma gangorra, né? Uma montanha russa, você tem um sobe e desce. Então, galera, para a gente finalizar o vídeo aqui, conselho que eu dou para vocês. Façam as contas, né? Façam as contas da média, do retorno, compare. Às vezes, para aquele período, você consegue ter um título que acaba pagando mais. Só que se a taxa de juros cair mais, esse título ele vai acabar rendendo menos. Então você está correndo risco, né? Não fica muito nessa neura, tá? Porque as coisas mudam, as coisas são dinâmicas. O importante é você pegar e alocar de maneira diversificada aqui para você poder surfar os movimentos. Naquele dia que você está negociando, sempre pegue a melhor taxa, mas tenha em mente que aquela taxa ela pode não ser a melhor amanhã. Tá? Então aqui eu finalizo o vídeo. É um assunto complexo, tá? O vídeo ficou um pouco grande, peço até um pouco de paciência. Agradeço por você que ficou até agora, mas daria para ficar mais 1 hora ou 2 falando sobre isso, tá? Tem muito assunto aqui, a questão de taxa equivalente, tem bastante coisa. Mas aí aguardo o feedback de vocês nos comentários e as necessidades que vocês foram colocando aí, a gente vai produzindo conteúdo para tentar ajudar, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!